sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz 2026. O tema de hoje é sobre assédio no ambiente de trabalho, NR1, riscos psicossociais. Você já ouviu falar sobre esse tema? Mas quem vai falar melhor sobre esse tema é Michele Sinohara. Ela é farmacêutica, especialista e gestora de saúde integrativa. Vocês não podem perder essa aula. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas à nossa aula de assédio no ambiente de trabalho, NR1, Riscos Psicossociais e Saúde Integrativa. O nosso objetivo é trazer para vocês informação. E quero começar olhando nos olhos de vocês e te perguntando, mulher, como você reage quando você percebe que está sendo assediada no trabalho? Ou melhor, como você sabe que não está apenas ficando louca, como o assediador quer que você acredite? Quantas vezes nós, mulheres, engolimos o choro no banheiro, voltamos para nossa mesa e fingimos que aquela humilhação foi só uma brincadeira ou um jeito difícil do chefe? Hoje nós vamos dar o nome ao que destrói a nossa paz. Vamos falar sobre assédio. Quero iniciar com agradecimentos, honrando a equipe que torna o projeto possível. Um especial a Sandra Lopes Nogueira, precursora, idealizadora e madrinha desse projeto de PLPs, e as coordenadoras que estão à frente aí desse trabalho, Janaína Bueno, Andrenéia Gomes, pela coragem de disseminar essas informações. Bem, deixa eu me apresentar, eu sou a Michele Sinohara, farmacêutica com mais de 16 anos de experiência e atuante como gestora de saúde integrativa. Eu sou fundadora da Morada Adit Vidyalaya, um instituto de terapias integrativas. Nosso foco são soluções para a saúde integral dentro das empresas. Cuidar da saúde da mulher no trabalho é prevenir adoecimento antes que ele aconteça. Então vamos falar desse problema, que é uma exaustão invisível. Falar sobre a sobrecarga da mulher que já vive uma tripla jornada: trabalho formal, cuidado com a casa, filhos ou idosos, como esposa também. E eu quero contar para você a partir de uma história pessoal. É um adoecimento, é um descrédito, a partir desse assédio que nós chamamos de gaslighting. O maior problema desse assédio que a gente sofre não é apenas o ato em si, mas a manipulação que vem depois. O assediador ou assediadora frequentemente usa a tática do descrédito para inverter a culpa. Frases como: você está exagerando, você é muito sensível ou você está desequilibrada são armas usadas para que a vítima normalize a violência. O assédio moral, mais do que o sexual, entrou na minha vida cedo, como para a maioria das mulheres. Para começar, quero pedir licença às minhas ancestrais, minha mãe e minha avó, que ao longo de suas vidas têm sido mulheres muito fortes. Descendendo de família de imigrantes, história muito similar que compõe a sociedade brasileira, não é? Minhas ascendentes passaram por muitas dificuldades, assédios e humilhações, como mulheres e profissionais. Sempre muito fortes, independentes, romperam barreiras sociais, econômicas, patriarcais, com muita luta e aceitação dessa dor que já era iminente. E se sobressaíram de forma triste, mas não menos resiliente, me tornando, de certa forma, privilegiada por nascer já em meios tão abundantes para estudar, me nutrir, viajar, ter escolhas, mas precisei igualmente ser forte e fazer minha voz ser ouvida quando, ao longo da minha jornada profissional e logo de início, sofri assédios morais e verticais diversos. O mais surpreendente
é que muitas vezes esse ato veio de outras mulheres. Mulheres que não sabiam dos nossos direitos, do nosso lugar, da nossa permissão e da nossa voz. Ainda. A mulher passa a duvidar da própria sanidade. É uma dor porque entra em confusão mental e isso a paralisa. Isso destrói a autoestima da mulher. Isso muitas vezes destrói a nossa capacidade, inclusive, de trabalhar. Vamos falar um pouco dos conceitos, do embasamento legal e científico, com foco em assédio moral. Diferente do que muitos pensam, um assédio moral é o mais insidioso no dia a dia dentro do trabalho. Ele é a exposição repetitiva e prolongada a situações humilhantes e constrangedoras que a gente passa no trabalho. Por exemplo, gritos, xingamentos, dar metas inatingíveis, isolar a funcionária, sabe como que é? Aquelas famosas panelinhas, ou muitas vezes até tirar instrumentos de trabalho ou conforto da mulher. Ele não vem só do chefe, de forma vertical. Pode vir de forma horizontal também, por meio das colegas ou até a própria cultura tóxica de uma empresa. Alguns outros tipos de assédio, dentro de uma breve menção. Por exemplo, o assédio sexual. É tirado uma vantagem sexual baseada em poder. Isso aí está no artigo 216A do Código Penal. Vou ressaltar que deixei para vocês todas essas informações em material, em slides. Falando aí um pouquinho então da NR1, que é uma normativa do Ministério do Trabalho, a primeira normativa que regulamenta todas as outras normativas que a gente tem. E eu quero explicar para vocês que em 2024 passou por uma reformulação e passou a exigir que as empresas façam também o gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Historicamente, as empresas só olhavam para o risco físico, com maior ênfase, como uma máquina perigosa, uma possibilidade de você tomar um choque elétrico, um acidente onde haja um atropelamento ou qualquer outra questão relacionada à integridade física dos colaboradores. A partir do momento que se inseriu o risco psicossocial, que envolve questão de estresse, jornadas de trabalho extensas, além do combinado, o assédio, questões como burnout, como depressão, crises de ansiedade e outros que podem e devem agora ser mapeados, diagnosticados e tratados por uma empresa, inclusive prevenidos. Então, existe uma lei de 2022 que transformou a CIPA em CIPA mais A, que é prevenção de acidentes e assédio. O assédio agora é reconhecido por lei como um causador de acidentes e doenças no trabalho. A saúde integrativa entra exatamente aqui, oferecendo ferramentas reais para reequilibrar o ambiente e a saúde mental da mulher trabalhadora. E aí você me diz, onde é que estava o RH, os psicólogos dentro de todo esse processo, os engenheiros de segurança, né? Todo esse trabalho que é realizado dentro das empresas. Já existia, com certeza, mas dentro das normas do Ministério, a princípio havia um foco para que fossem tratados muito mais esses riscos físicos, riscos de ergonomia, riscos de locais com difícil acesso para fazer um trabalho em altura. Então, que realmente eram mais visados no sentido de proteger a integridade física do colaborador ou da colaboradora. E a partir disso, nós temos aí diversas estatísticas, das quais mais para frente eu vou falar para vocês. O raio-x do assédio. As estatísticas no Brasil
nos últimos 5 ou 10 anos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, não estamos falando de casos isolados. A Justiça do Trabalho julgou mais de 400 mil processos de assédio moral nos últimos 5 anos. Apenas nos últimos 7 meses foram mais de 10 mil denúncias. A dor tem gênero e cor. Segundo a pesquisa do Trabalho Sem Assédio 2025, do Think Eva, 57% das pessoas já presenciaram ou sofreram algum tipo de assédio no trabalho. Porém, as mulheres, especialmente as mulheres negras em posições intermediárias ou terceirizadas, são os alvos preferenciais do assédio moral e da violência psicológica. A fuga como solução, pois o dado mais triste dessa década é que 1 em cada 6 mulheres vítimas de assédio pede demissão para tentar resolver o problema. Elas abrem mão do seu sustento porque a dor psicológica se torna insuportável e os canais de denúncia das empresas falham em protegê-las. E qual o custo, da saúde pública? Porque eu, como gestora de saúde integrativa, bato tanto nessa tecla. Porque em 2024, os afastamentos pelo INSS, auxílio-doença, por transtornos de ansiedade e burnout, bateram recorde histórico, com um aumento de 76%. E o assédio moral deixou de ser apenas um problema jurídico e se tornou uma epidemia de saúde ocupacional de fato. E aí a barreira do silêncio, os estudos como o mapa da KPMG mostram que mais de 90% das vítimas de assédio não relatam o ocorrido aos canais de RH por meio devido, por medo de retaliação e demissão. É exatamente por causa desse silêncio que o nosso papel como rede de apoio é tão vital. Quero propor para você, PLP, um pensamento crítico, um exercício de cidadania agora. Em poucos minutos, feche seus olhos e imagine que você, como cidadã, respirando aí do outro lado, futura promotora legal popular, convido você a pensar: por que a sociedade cobra que a mulher seja tão produtiva no trabalho e tão impecável em casa, mas silencia quando ela é destruída emocionalmente por um chefe ou colega, por uma situação no trabalho? Esse exercício da cidadania aqui é não ser mais a colega que vê o assédio moral acontecendo na mesa ao lado e finge que não viu. Proteger uma mulher no ambiente de trabalho é proteger toda a estrutura familiar que depende dela. É proteger toda uma história. É proteger uma ancestralidade que vem de muita dor. É proteger todas as mulheres que algum dia foram violentadas, assediadas ou caladas. Faça uma respiração profunda e volte para cá, já com alguma resposta dentro do seu coração. Para resolvermos esse problema, é preciso que nós estejamos unidas, como promotoras legais populares, como mulheres, para que esse tipo de questões não aconteçam, para que a gente também tenha sororidade com as mulheres que até hoje vêm, inclusive, violentando outras mulheres, e explicar para elas que isso está errado, colocar a nossa voz. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais a gente vai entendendo que um assédio não é algo legal. E muitas pessoas nem sabem, muitas pessoas não sabem classificar sequer o que é um assédio. Explique o conceito. Explique toda a questão legislativa que está envolvida.
Explique as consequências, especialmente as consequências de saúde mental, moral, física da mulher, familiar da mulher. O que desencadeia também na questão de produtividade, inclusive, da empresa. Fale com seus empregadores, seja um agente de transformação no seu trabalho. Com certeza, um líder, um gestor, o RH, ele vai te ouvir. Continue tentando, porque o seu papel informativo, o seu papel como muitas vezes uma forma de demonstrar conhecimento, demonstrar esse apoio, esse acolhimento para as mulheres dentro do trabalho é super importante, pode evitar muito dessas situações que vêm acontecendo. São situações de violência. O assédio precisa parar. O assédio não precisa ser normalizado, ele precisa mudar, ser transformado de conceito. Então essa é uma chamada para ação. Quebrem o silêncio. Oriente essas mulheres ao redor de vocês a confiarem em suas próprias vozes, a denúncia. São os primeiros passos para a cura individual. Vamos falar agora de acolhimento, tratativas e soluções. É o passo zero da PLP, o acolhimento. Então, antes mesmo de falar de leis, a promotora legal popular precisa resgatar a lucidez, a esperança da vítima. A ação mais importante é a escutativa, validar essa dor. Eu acredito em você. Mulher, você não está louca, você não está sozinha. O que fizeram com você tem nome. Vamos investigar? E como agir e reunir provas a partir daí? Anota tudo no caderninho, dia, hora, quem falou, o que falou, recorrência. Guardar provas materiais como e-mails, mensagens, WhatsApp, áudios, tudo. E os canais de tratativa são os próximos a gente procurar. Se há interno, pode ser um compliance da empresa, adicionar a CIPA mais A. Os externos, sindicatos, Ministério Público, para que sejam tratados como riscos psicossociais, mas especialmente como assédio. Em termos de lei, existe uma solução trabalhista, que se chama rescisão indireta. Você pode procurar um advogado e há um artigo 483 da CLT, onde a funcionária pode demitir a empresa por falta grave, permitir o assédio moral e sair com todos os seus direitos garantidos. Mas procure se informar. Vamos falar também da consolidação do conceito. Então, vamos amarrar todos esses pontos principais, dos quais a gente vem falando aqui na nossa aula. O assédio moral, gente, é um veneno diário que destrói a mente da trabalhadora, a mente da mulher, dos homens também. Mas o indivíduo que recebe o assédio, ele se esconde atrás do descrédito. E agora a gente sabe que com legislação, com a nossa ação, com NR1, CIPA mais A, as empresas são obrigadas a tratarem saúde mental, riscos psicossociais, assédio, burnout, com a mesma seriedade que tratam o uso de um capacete ou de uma bota de segurança. E a propósito, eu quero te perguntar, você acha que a bota de segurança e os equipamentos de proteção individual, eles são direcionados para a mulher de uma forma anatômica mais correta e mais ergonômica? Esse é um outro papo, mas muitas vezes o assédio pode surgir até dessa obrigação de utilizar um uniforme, né, um equipamento de proteção que desvalorize a mulher ou que coloque ela num papel até de humilhação. Você sabia disso? Vamos detalhar algumas ações práticas e efetivas da PLP. Qual que é o plano de ação para você, promotora? Primeira ação, a tradução da dor para os fatos, que é um filtro que você vai fazer. Então, a mulher assediada chega confusa, chorando, duvidando de si mesma. A primeira ação prática da PLP após o acolhimento emocional é ajudar essa mulher a organizar a narrativa. Como fazer? Pegar o papel, a caneta, ajudar a vítima a separar o que é sentimento, dor, do fato jurídico da prova. Construir junto com ela a linha do tempo das violências para o caderninho de provas, lembra? Ação 2. Estruturação estratégica da denúncia interna. Peçam ajuda para esse passo, porque muitas vítimas tentam denunciar no RH, relatam o caso de forma muito emocional, o que dá margem para o assediador usar a carta
do que ela está desequilibrada. Como fazer, então, né? A PLP ajuda a vítima a redigir o e-mail, ou preencher o formulário do canal de denúncias de forma técnica, objetiva e direta, citando, inclusive, que a situação fere a política da CIPA+A e os pilares dos riscos psicossociais da empresa. A ação 3, né, a ponte com a saúde e o adoecimento, que são os atestados normalmente. Então, a promotora legal popular deve orientar a mulher a buscar ajuda médica e psicológica imediatamente. Isso é saúde integrativa na prática, cuidar do mental para proteger o corpo. Muitas vezes você tem o benefício e nem sabe como fazer. Então, oriente a vítima a relatar ao médico ou psiquiatra todos os sintomas que tem acometido, como insônia, ansiedade, pode ter tremores, emagrecimento, né, ganho de peso, e que começam normalmente por causa do ambiente de trabalho, você nem imagina. Isso é fundamental para que o laudo médico conste o adoecimento ocupacional, garantindo o direito ao afastamento e estabilidade. A ação 4, né, o acompanhamento e encaminhamento externo. Então, uma vítima de assédio, ela pede a força para agir sozinha. A PLP atua pegando na mão dessa mulher. E como fazer? Encaminhar a vítima para sindicatos de categoria, ajudá-la a registrar uma denúncia online, a procurar um advogado, uma advogada. Essa busca, né, pode ser sigilosa e deve ser sigilosa. E vocês podem contar com o portal do Ministério Público do Trabalho, o MPT, explicar que o MPT tem o poder de investigar a empresa como um todo, fiscalizando, por exemplo, a aplicação da NR1, que agora em maio, inclusive, vai começar a multar as empresas. Quando a vítima conhece os seus direitos, o medo da retaliação diminui e ela ganha segurança para agir. Quando você transita muito bem pela área da saúde ocupacional, entende um pouco mais quais são os direitos trabalhistas, a saúde mental é um ponto fortíssimo e alto da sua fala dentro das empresas. A lei pode estar ao nosso favor. E quais são os direitos da mulher assediada? Direito a um ambiente seguro, de saúde integral. Então, a Constituição Federal e as normas de segurança, como a NR1, que já falamos, garantem que a trabalhadora tenha um ambiente que não a adoeça. O adoecimento mental por assédio é considerado uma falha grave da empresa em relação à proteção da sua equipe. Ela tem o direito à proteção de sigilo, sem retaliação. Pela nova lei, emprega mais mulheres, a 14.457/22, diz que as empresas com CIPA são obrigadas a ter canais de denúncia que garantam o anonimato e o sigilo. A mulher tem o direito de denunciar sem sofrer retaliações, transferências punitivas ou demissão por vingança. Temos direito ao afastamento por acidente de trabalho, estabilidade. Esse é um ponto crucial para a saúde integrativa. Se o assédio moral causar um adoecimento comprovado, como burnout, depressão grave ou crise de ansiedade, a trabalhadora tem direito ao afastamento pelo INSS na modalidade de acidente de trabalho. Isso garante a ela o depósito do FGTS durante o afastamento, estabilidade de 12 meses, por exemplo, no emprego após o retorno. Temos direito à indenização. A vítima tem direito à reparação financeira por danos morais, por sofrimento, humilhação, danos materiais, ressarcimento de tudo que ela gastou com medicamentos, consultas psiquiátricas, terapias por culpa do assédio. Nós temos direito à rescisão indireta. Como já mencionamos, a mulher não é obrigada a pedir demissão e perder seus direitos. Bom, ela tem o direito de aplicar a justa causa no empregador, se o ambiente se tornar intolerável. Então veja e estude e vá procurar ajuda sobre quais são realmente esses nossos direitos. Essas que eu citei são realmente garantidas por lei. Qual é o grande desafio? Vamos pensar um pouco. Já falamos do problema de a vítima
querer e ter segurança para denunciar o assédio, um canal seguro, uma escuta segura, um local onde ela se sinta bem para poder fazer essa denúncia. Entender a raiz do problema tira a culpa da vítima, pois mostra que o assédio quase nunca tem a ver com o desempenho dela, mas sim com o assediador se sentindo ameaçado ou querendo explorar a profissional ao máximo. E como o assédio começa? É uma armadilha sutil. Eu vou contar para você a metáfora da água fervendo. Explicar que o assédio moral raramente começa com uma grande explosão, xingamento público ou manifestação coletiva. Começa de forma sutil, mascarado de cultura de alto desempenho ou brincadeira. Quando a mulher percebe, a saúde mental dela já ferveu e fica destruída. Quais são os principais gatilhos? Por que a mulher vira alvo de assédio? Por exemplo, a armadilha da falsa promoção. A mulher é excelente no que faz, está na fila para uma promoção, um cargo de liderança, que são espaços historicamente masculinos. E o assediador pode ser um líder, um gestor, um colega competitivo, até mesmo uma colega competitiva começa a minar a confiança dessa mulher. Faz críticas infundadas em públicos, questiona a sua capacidade para que ela desista, ou seja vista como emocionalmente instável para o cargo. Temos também a exploração da super-heroína, a jornada exaustiva, o assédio mascarado de incentivo. O gestor promete benefícios, bônus ou a tão sonhada efetivação, exigindo em troca jornadas exaustivas, finais de semana trabalhados. Preciso que você vista a camisa da empresa. Preciso que você tenha sentimento de dono, e quando a mulher atinge a exaustão, não consegue mais entregar, aquele ritmo fica irreal. Ela é descartada, muitas vezes humilhada por falta de comprometimento. Temos também o pecado da maternidade, um dos maiores estupins de assédio moral contra a mulher. Começa no dia em que ela anuncia a gravidez ou quando volta da licença maternidade. Ela passa a ser excluída de muitas reuniões importantes, perde a mesa que sentava, recebe tarefas abaixo da sua qualificação, para forçá-la, muitas vezes, a pedir demissão ou ouvir piadas sobre não ter mais foco no trabalho, tá fazendo uma amamentação de livre demanda, né? Temos também a retaliação ao não, o assédio moral que nasce do assédio sexual. A profissional recusa polidamente uma investida, um convite para jantar, ou não ri de uma piada machista. E a partir desse dia, o clima muda. O chefe passa a persegui-la, reter informações vitais para o trabalho dela ou isolá-la da equipe como forma de punição. Existem outros tipos de gatilhos também, né? Como, por exemplo, a mulher assumir um papel que não é dela. Então, muitas vezes, a mulher, na condição, né, de auxiliar em alguma tarefa, de assumir uma descrição ali, né, uma atividade que não está na sua descrição de cargo, e aí, de repente, uma ajuda, um auxílio que ela pode estar oferecendo, tanto para uma tarefa da própria equipe, ou para um outro departamento, para um outro gestor, né? Infinitas possibilidades. Muitas vezes, ela passa a assumir aquela responsabilidade. Quando é de forma colaborativa, tudo bem, mas quando começa a se tornar obrigação, essa multitarefa pode trazer uma sobrecarga e isso se tornar um assédio contra a mulher também. Vamos detalhar algumas ações práticas e efetivas da PLP. Qual que é o plano de ação para você, promotora? Primeira ação, a tradução da dor para os fatos, que é um filtro que você vai fazer. Então, a mulher assediada chega confusa, chorando, duvidando de si mesma. A primeira ação prática da PLP após o acolhimento emocional é ajudar essa mulher a organizar a narrativa. Como fazer? Né? Pegar o papel, a caneta, ajudar a vítima a separar o que é sentimento, dor, do fato jurídico, da prova. Construir junto com ela a linha do tempo das violências para o caderninho de provas, lembra? Ação 2. Estruturação estratégica da denúncia interna. Peçam ajuda para
para esse passo, porque muitas vítimas tentam denunciar no RH ou compliance da empresa e são ignoradas porque relatam o caso de forma muito emocional, o que dá margem para o assediador usar a carta do que ela está desequilibrada. Como fazer, então, né? A PLP ajuda a vítima a redigir o e-mail ou preencher o formulário do canal de denúncias de forma técnica, objetiva e direta, citando, inclusive, que a situação fere a política da CIPA mais A e os pilares dos riscos psicossociais da empresa. Ação 3, né? A ponte com a saúde e o adoecimento, que são os atestados normalmente. Então, a promotora legal popular deve orientar a mulher a buscar ajuda médica e psicológica imediatamente. Isso é saúde integrativa na prática, cuidar do mental para proteger o corpo. Muitas vezes você tem o benefício e nem sabe como fazer. Então, oriente a vítima a relatar ao médico ou psiquiatra todos os sintomas que tem acometido, como insônia, ansiedade, pode ter tremores, emagrecimento, né, ganho de peso, e que começam normalmente por causa do ambiente de trabalho e você nem imagina. Vamos falar um pouco sobre a rede de proteção, né, o papel da família e da comunidade na cura dessa vítima. O antídoto contra o isolamento, por exemplo, onde o assediador ganha força quando a vítima se sente sozinha, desacreditada. E o papel da família e da comunidade é de ser a parede de contenção que impede essa mulher de desmoronar. Ações práticas que a família pode tomar e você, como PLP, pode orientar. A validação sem julgamento, por exemplo, que é uma regra de ouro dentro de casa, que nunca questionar a vítima com frases como: "mais o que você fez para ele te falar isso?" Ou "tem certeza de que você não entendeu errado, que você não está exagerando?" A família deve quebrar o ciclo do gaslight, né, que é o descrédito, e ser o porto seguro da validação. Também o alívio da tripla jornada. Uma mulher assediada está com o sistema nervoso em colapso. A família precisa assumir as rédeas das tarefas domésticas, cuidados com filhos, por um tempo, para que ela tenha o direito básico de descansar e se recuperar quando diagnosticado esse assédio. Presença física, acompanhar uma mulher nas consultas médicas, idas aos sindicatos, né? Presença física intimando o agressor, e fortalecer a vítima nesse sentido também. E quanto ao retorno ao equilíbrio, né? Uma visão integrativa. O trauma do assédio, tanto moral quanto sexual, desconecta a mulher de si mesma. Gente, o corpo dela entra em um estado de alerta e inflamação constante. E é perceptível essa mudança. Basta observar. A comunidade e a família podem incentivar, por exemplo, o resgate desse eixo através de práticas que olham para ela de forma inteira. Isso envolve desde garantir que ela esteja se nutrindo com uma alimentação que acalma, fortalece o corpo, até o incentivo a terapias de respiração, meditação, toques terapêuticos ou abraços da própria família, dos filhos, de quem ela ama, o resgate dos seus ritmos naturais, daquilo que ela sempre costumou fazer quando tinha mais saúde e antes de sofrer o assédio. É sobre criar, literalmente, uma morada segura ao redor dessa mulher, onde ela possa baixar a guarda e permitir que seu corpo e sua mente voltem a trabalhar em harmonia, livres do excesso de tensão e de medo. Vamos fazer agora um exercício de consolidação e exercício de cidadania, repetindo falas que nós já fizemos antes, com mais afinco, com entendimento. Então, nós que atuamos como futuras promotoras legais populares, e eu, como agente de saúde integrativa, aprendemos todas uma lição muito valiosa nessa aula. É impossível curar um corpo se o ambiente em que ele está continua adoecendo a mente. O assédio moral e sexual não são apenas violações jurídicas. Eles são um veneno diário, um risco ocupacional gravíssimo, uma ameaça à sociedade, e vai destruindo nós mulheres por dentro, de dentro para fora.
Como cidadãs, convido a vocês a uma reflexão crítica. Novamente, por que a sociedade exige que a mulher seja infinitamente produtiva no trabalho e impecável em casa, mas escolhe virar o rosto quando ela é destruída emocionalmente por um ambiente corporativo tóxico repleto de assédio? O nosso maior exercício de cidadania a partir de hoje é romper com a normalização dessa dor. Proteger uma mulher no ambiente de trabalho é proteger a saúde de toda a estrutura familiar, comunitária, social que depende dela. Por isso, a minha principal mensagem para vocês é: quebrem o silêncio. Usem essas ferramentas, utilizem as leis, utilizem o seu direito, passo a passo. Tudo o que vimos hoje. Não sejam mais as colegas que veem o assédio acontecer na mesa ao lado e fingem que não viram. Orientem mulheres ao redor de vocês a confiar em suas próprias vozes. Ajudem a construir essa rede de proteção. A denúncia e o acolhimento são os primeiros passos para a nossa cura coletiva. Vocês são as vozes dessas mulheres. E hoje nós entendemos como o ambiente adoece a mente e o corpo, como começar a nos defender. E na próxima aula, vocês darão mais um passo nessa jornada de empoderamento, descobrir quais são as ferramentas jurídicas práticas para blindar os direitos da mulher em outras esferas da sociedade. Muito obrigada pela escuta e pela coragem de estarem aqui. Um excelente curso a todas, excelente formação a todas. Até um próximo encontro.